nós vamos pedir para o ChatGPT, um sistema de inteligência artificial, criar um código em HTML e JavaScript de um CRUD. Um CRUD é o típico exemplo de qualquer entrevista para emprego ou estágio em que você aprende a criar, ler, fazer atualizações e remover dados de uma base de dados. Nós vamos então pedir para esse sistema de inteligência artificial fazer isso para nós. Eu falo como se eu estivesse falando com um ser humano. Por favor, crie para mim um CRUD em HTML e JavaScript. E ele começa a fazer. Enquanto ele vai construindo esse código, eu peço para vocês para curtir nosso vídeo, se inscrever, marcar o sininho, até porque nós estamos criando uma série de conteúdos sobre o ChatGPT e tantos outros voltados para quem está aprendendo programação. Inclusive, no final, vocês vão ver uma playlist só sobre exemplos do ChatGPT. Você acessar ele, se logar, chegar nessa interface, que é muito simples, e aí nós mostramos exemplos de criação de jogos, documentação de jogos, e outros exemplos. O CRUD é um dos exemplos mais sofisticados que nós temos aqui e que, inclusive, ele não vai criar totalmente esse código. Vocês vão ver, ele vai criar com pequenos detalhes errados que nós vamos corrigir aqui. Mas o fundamental é, o ChatGPT é um instrumento poderoso para você aprender programação. Se você está começando, uma das coisas que você precisa ver é, bom, como eu crio um CRUD? E você pode usar uma ferramenta como essa para aprender a entender um pouco melhor esse tipo de recurso, esse tipo de funcionalidade. Nós vamos esperar ele terminar aqui. Observa, a primeira coisa que nós temos que entender, ele tem um limite de códigos que ele consegue gerar a cada pergunta. E aí, para continuar, você pode simplesmente dizer, continue. E eu vou fazer uma coisa um pouco mais sofisticada aqui. Continue a partir da função displayRecords. Por quê? Porque eu não quero correr o risco dele cortar alguma parte do texto que ele está mostrando. Então ele vai começar desde o início do function displayRecords. Vai inclusive nos facilitar para juntar tudo isso depois. Continue a partir de function displayRecords. Vamos ver o que ele vai fazer. Claro, aqui está o restante do código. Observe, exibir os registros existentes na tabela. Ele continuou exatamente onde ele tinha parado, mostrando a partir dessa parte. Ele vai parar pelo menos mais uma vez e nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pedir para ele repetir de onde ele chegou. Depois nós vamos pegar todo esse código, colocar num arquivo e testar. Vocês vão ver que algumas coisas vão funcionar e outras têm pequenos detalhes que daí nós vamos, alguns com a ajuda dele, nós vamos corrigir. E aí ter o CRUD completo funcionando. Enquanto isso, enquanto ele vai fazendo, uma palavrinha dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos. Nós, do Eu Curso, temos cursos voltados para quem quer entrar no mercado profissional de desenvolvimento de software. Cursos desde introdutórios, para você ter uma noção de programação, até cursos voltados para você dar o primeiro passo como um desenvolvedor profissional front-end ou um desenvolvedor profissional full stack, ou seja, ter aquele básico para que você possa participar de uma entrevista de emprego, de uma entrevista de estágio, mostrando uma certa experiência com esses recursos. Cursos que chegam a durar 1 ano, trabalhando continuamente em produção de código, que é a melhor maneira de aprender, quer dizer, você ir construindo o código e aí realmente adquirir a experiência para atuar profissionalmente no mercado. Ó, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Por favor. Você não é obrigado a dizer por favor, mas é interessante ser educado. Continue a partir de function show update form. E ele vai continuar a geração do código. E aí nós vamos pegar esse código, nós vamos colocar, como eu falei, num arquivo, vamos abrir esse código e vamos criar, praticamente sem mexer com programação, apenas corrigindo um detalhezinho ou outro dele, nós vamos ter um código completo. Isso não serve para quê? Bom, aí é uma questão filosófica. Você pode dizer, eu vou usar o sistema de inteligência artificial para fazer o trabalho para mim. Ok, isso é interessante, isso pode valer a pena, principalmente quando os sistemas ficarem mais sofisticados, mas o que eu acho que é mais interessante é, eu vou usar esse sistema para me ajudar a aprender, para me ajudar a entender como um sistema desse funciona e entender os códigos que ele cria. Então nós vamos usar aqui, e esse é o objetivo, na verdade, desses vídeos,
usar ferramentas como essa para ajudá-lo a aprender programação. Espero que isso ajude. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse código para dentro do arquivo. Então, vamos lá. Vamos pegar o primeiro deles. Aqui, começou. Copy Code. Vou vir no editor. Eu estou usando o Sublime, mas funciona igual no bloco de notas, funciona igual no VS Code. É só um editor que eu venho aqui e eu copio tudo isso aqui. Bom, depois eu vou copiar a partir de Display Record, certo? Então aqui, eu pedi para ele continuar a partir de Display Records. Até ele copiou o comentário em si. Então eu vou apagar isso aqui, porque ele vai vir aqui. Depois, novamente. Aqui. Aqui. Ele começou a partir de exibir formulário no Show Update Form. Mesma coisa. Então, apago isso aqui. Coloco tudo isso aqui. E agora vamos testar. Eu venho aqui nesse editor e eu vou salvar. Eu só copiei tudo que ele produziu e agora eu vou salvar. Eu vou salvar como CRUD3.html. Como que eu acesso esse código que ele gerou para mim? Nada mais simples. Eu abro uma nova aba do meu navegador, do meu Chrome, digito na barra de endereço c:/, venho aqui na pasta ChatGPT, que é a pasta que eu criei, certo? E clico em CRUD3.html. Este foi o que eu salvei. Ele já mostrou que está funcionando, pelo menos em parte está funcionando. Eu tenho um formulário para inserir nome e idade, name e age. Observe que ele usou em inglês. Talvez, podemos testar isso, mas você pode testar isso e pedir, não, mas eu quero que a interface, os nomes dos campos estejam em português. E aí ver se ele consegue entender. Vamos criar, por exemplo, eu mesmo, 39, minha idade, se colar, colou, create. Aqui, 4, Rodrigo, 39. Agora vamos tentar atualizar ele. Update. Ele deveria ter vindo os dados aqui, não veio. O nome está vazio, idade está vazia. Deveria ter trazido Rodrigo e 39. Se eu colocar Rodrigo 2 e 40, alguma coisa ele fez. Ele conseguiu atualizar. Mas o certo seria, quando eu cliquei, ele trazer o nome e a idade. Este é o problema que ele tem. Nós vamos olhar como resolver esse problema, mas aí entramos em algo um pouco mais avançado. Quem acompanhou todos os meus vídeos de programação, desde o básico, sabe fazer isso facilmente, mas se você não sabe programar, você provavelmente não conseguiria resolver esse problema aqui. Então, a questão toda aqui já é um código um pouco mais sofisticado. É um detalhezinho que ele errou, mas é uma coisa mais sofisticada. Em todo caso, vamos ver aqui para a gente tentar resolver isso. Botão direito, inspecionar e console. Isso me abre um console de JavaScript e isso mostra onde ele errou. Certo? Aqui está a mensagem de erro. Eu fiz um teste passando essa mensagem para ele, ele não conseguiu localizar onde mesmo ele tinha errado. Então, eu vou mostrar onde ele errou nesse código. Por que ele não trouxe essa informação aqui? Olha só. Erro de tipo no CRUD 3.html, linha 111. Linha 111. Aqui, ele está tentando atribuir a esse update.nome o record.name. E o record veio daqui. Record igual a read ID. Querem saber onde é que ele errou? É o seguinte. Esse read ID é onde ele lê. E aí, é uma coisa um pouco técnica, mas para explicar para vocês, isso aqui está retornando vazio, porque o record.id é um número, é 30, desculpe, a last ID é 0, é 1, 2, 3, 4, é um número. E o que vem do JavaScript, o que ele clicou, ele está trazendo uma string aqui. Então ele tem que usar um outro código que é esse aqui. Este foi o erro dele e ele não conseguiu sozinho localizar esse erro. Mas eu agora fui ali, alterei. Claro que ele não está guardando a memória, isso aqui é só um teste, ele não está usando banco de dados, porque o JavaScript não tem banco de dados. Cada vez que eu atualizo, ele vem no vazio. Mas agora ele traz o Bob e 35.
Então, esse foi um erro que ele construiu. Então, ele não é uma ferramenta plena, até porque ele não executa esses códigos. Mostrei num outro vídeo isso, ele apenas está construindo a partir de informações da internet, mas ele não é um sistema especialista de geração de código, ele não sabe se esse código funciona ou não. Então, em geral, códigos que fujam um pouco de algo muito simples, ele vai inserir erros. Então, hoje, um ChatGPT, ele é útil para você criar alguns códigos e entender, ver como ele fez, ver se, ele fez desse jeito, eu achei que podia ser feito desse outro jeito, que ele usou um comando que eu não entendi muito bem. Mas o aspecto interessante é que você pode pedir para ele explicar os comandos. Por exemplo, eu vou depois, na sequência, pedir para ele explicar como funciona essa function read, mas o fato é que aqui eu tive que corrigir. E, por exemplo, aqui, quando a gente for fazer o delete, Bob35, eu vou tentar deletar, ele também não consegue deletar. Uma parte é o seguinte, tentou atribuir a uma variável constante em remove CRUD HTML 117. 117, ele faz o que? Database, aí recebe alguma coisa. Aqui nós temos o mesmo problema, não é igual, é igual, é o mesmo problema de lá, que é uma coisa complexa, a gente explica lá nos cursos mais, por exemplo, de um front-end, lá pela quarta, quinta aula, que a gente começa a falar sobre tipos, tipo number, tipo string. Mas, além disso, eles geram um outro erro, porque ele está atribuindo a database. Database recebe. E aqui em cima, ele criou database como const. E aí não permite que database receba um valor, porque é um const. Se eu disser que é um let, que é uma variável e não uma constante, aí nós temos aqui. Ok, eu vou deletar. E agora está funcionando. Este sistema, ele não conseguiu gerar completamente. Eu mostro outros, por exemplo, um jogo da cobrinha, que eu simplesmente pedi para ele gerar, coloquei direto e funcionou. Está na nossa playlist no final. Esse do CRUD, não. Ele não conseguiu fazer 100% esse exemplo. Mas, literalmente, eu troquei 2 caracteres que eu removi um igual, e eu troquei um const por let, e eu tenho um sistema completo de CRUD, que é uma coisa que muita entrevista de emprego, se você souber fazer um sistema desse tipo, eles vão avaliar muito bem, talvez chamar você, porque significa que você tem um domínio básico de programação. Um ChatGPT serve para o quê? Serve para você entender isso. Por quê? E olha só o que é interessante. Tudo bem, eu não sei fazer, não, mas agora você pode ter coisas do tipo. Ok, olha, como é que era a função mesmo? Eu tinha uma função aqui que era a read, certo? Tudo bem, em algum lugar aqui. Tem o remove, tem o read. Eu posso vir e dizer para ele, me explique melhor a função read. A função read é usada para ler um único registro do banco de dados. Ela recebe um ID como parâmetro e retorna o objeto do registro correspondente a essa ID. Certo? Aqui ele está mostrando. Find, etc. Observe que ele mantém esse erro, ele não aprende. Essa é uma das questões, uma das limitações do ChatGPT. Só pelo fato de você estar interagindo com ele, não faz automaticamente ele entender o código. Ele utiliza um método tal, no caso a função é essa aqui, então ele vai explicando detalhadamente qual é a funcionalidade. Ele vai explicando como é que funciona o find, ele vai explicando passo a passo. E se você não entendeu, diz, não entendi, me explique melhor. Então, o ChatGPT é um instrumento de aprendizagem e aqui nós mostramos um código razoavelmente sofisticado, um CRUD completo em HTML e JavaScript que ele gerou e que ele errou, mas os erros foram pequenos. E mais, próximas versões dele ou sistemas especialistas em geração de código de JavaScript, código de programação, não vão cometer o mesmo erro. Ele é apenas um protótipo e, no entanto, ele já consegue produzir com alta qualidade. Isso vai afetar o mercado de programação? Claro que vai. Um dos meus vídeos da playlist fala sobre isso. De qualquer maneira, o mercado está dinâmico, está
efervescente, esse tipo de tecnologia vai fazer uma revolução nesse mercado e isso, assim como gera ameaças, gera inúmeras oportunidades para quem quer começar a construir uma carreira nessa área. Quem entende o uso de ferramentas de inteligência artificial aplicadas à programação e entra na área de desenvolvimento com esse tipo de conhecimento, com esse tipo de domínio, tem um alto diferencial que pode abrir novos espaços no mercado. Espero que tenham gostado. Lembre-se da palavra do nosso patrocinador, que somos nós mesmos. Nós temos cursos que ensinam você a trabalhar com desenvolvimento de software. E não esqueça de curtir, se inscrever, marcar o sininho, todas aquelas coisas que todos os youtubers dizem. E, enfim, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E ao final está a nossa playlist com todos os conteúdos que nós estamos publicando sobre o ChatGPT. Muito obrigado.